Fala, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Crentou Podcast, nosso segundo episódio dessa nova temporada que está fantástica. Então acompanhe agora mais um episódio depois da vinheta. Então roda aí, vinheta! Fala, galera, segundo episódio, espero que você tenha curtido. Já se inscreve no canal, não esqueça de compartilhar. O tema de hoje é descrentes da igreja. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que não participam da adoração na igreja por decepção, não acreditam mais na igreja, e esse assunto é extremamente importante. E meu brother Renan está aqui, pastor Renan. Cara, é nóis. Primeira pergunta, brother, o que significa religião? Religião, a própria palavra já diz, né? A etimologia da palavra em latim, religare, que é realmente unir, né? A união. Então, nós temos hoje um mundo que é extremamente polarizado no aspecto religião, porque a gente tem muitas religiões. E dentro do cristianismo, nós temos várias ramificações, né? Eu vi algumas pesquisas aí que tem muitas e muitas igrejas, mais de 40 mil igrejas no aspecto cristão. Então a religião ela vem com esse intuito, né? De unir pessoas que acreditam em algo por um propósito maior. Muitas vezes esse propósito é um propósito espiritual, né? Porque quando nós falamos de algo divino, por mais que as pessoas fazem imagens e coisas do tipo, é algo que transcende a gente e a gente não consegue ver. Mano, isso pega? Pega não? Mas tá de boa. Depois aí corta. Ou então deixa. Mas pega não? Então tranquilo. Então, tipo assim, cara, então a ideia principal de religião, na etimologia da palavra, é religare, né? Conectar o divino ao humano. Isso, exatamente. Me diz uma coisa, tipo assim, tem uma diferença. Uma coisa é o divino se conectar com o humano, uma coisa é o humano se conectar com o divino. A religião, ela é o homem tentando se conectar com o divino ou o divino ao humano? Olha, desde quando Deus criou Adão e Eva, e a gente falou isso no primeiro episódio, né? Ali do episódio da queda, a gente sempre percebe que é a atitude de Deus buscar o homem. Show. Porque assim, Jordan, se dependesse de nós, da nossa vontade de buscar a Deus, eu acho que isso nunca aconteceria. Então, quem parte pro encontro é sempre Deus. É sempre Deus buscando. Sempre Deus. Sempre Deus buscando o pecador. A gente poderia até, talvez, boa parte da Bíblia é Deus buscando o pecador para o arrependimento. Show. Isso é interessante porque a gente entra num outro aspecto quando a gente fala de religião, que é a ideia de religiosidade. Quando a gente parte na perspectiva de que o homem vai tentar se conectar com o divino, a gente vê essa confusão ou até mesmo as pessoas se decepcionando. Então, cara, o que de fato atrapalha essa conexão? Porque assim, se o objetivo da religião é se conectar com o divino, o que a gente percebe hoje são muitas pessoas fazendo tudo menos se conectando com o divino. O que atrapalha as pessoas a se conectarem com Deus? A religião ela é uma bênção. É uma bênção. Foi um meio que é usado, né, conforme você falou, para ligar as pessoas e ligar também ao divino. Mas a religiosidade, Jordan, na minha concepção, ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser uma maldição. Bênção em que aspecto? A religiosidade do rito, de você ir para a igreja, de você ter ali o hábito de estudar a Bíblia, isso é extremamente importante. Mas, qual que é o perigo da religiosidade? É que muitas vezes a gente vive uma religiosidade tóxica. A gente talvez tenta viver uma cartilha daquilo que a religiosidade emprega, pela qual muitas vezes fazemos até de maneira enfadonha, e a gente tem separado as pessoas com a nossa religiosidade tóxica, que muitas vezes talvez querendo cobrar das pessoas aquilo que nem nós conseguimos viver. Então esse é um problema, né? Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo, né? A gente tenta colocar no outro aquilo que talvez nós vencemos
Mas nós temos muitas coisas que nós vencemos e que o outro vence. Então, a religião, ela é extremamente importante e boa. A religiosidade pode ser extremamente importante e boa, e se usada de maneira adequada é uma bênção, mas também pode ser uma maldição, do qual um tenta ser melhor que o outro, ou no aspecto de que nós vivemos de maneira automática e a gente nem sabe a essência pela qual nós estamos fazendo. E esse é um problema. Cara, isso é interessante porque quando a gente olha para a jornada de Jesus, o ministério dele na Terra, ele vai ter um problema muito grande, que é com um grupo que eram os fariseus. A gente sempre pensa que os fariseus, eles eram, tipo assim, eles são vilão, né? Vilões, assim, na história de Jesus. É sempre a ideia que a gente tem. Mas se fossem nossos dias, eles eram extremamente religiosos. Tiravam o dízimo até do cominho, a Bíblia diz, né? Eram extremamente fiéis aos ritos. Só que Jesus encontrou neles aquilo que é mais sujo. Eles viviam de aparência. Ele usa até a ideia da videira, onde a Bíblia conta que ele foi na videira e já estava no tempo de dar fruto a videira, só que ele não encontrou nada. E aí ele usa o exemplo da videira. É videira ou é figueira? Agora me bugou a cabeça. Tem as duas histórias. Tem as duas histórias. Tem a da videira e tem a da figueira. Figueira. Agora bugou, mano. Ainda que a figueira não floresça, você tá querendo dizer? A videira, ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. É, mas... Videira. É a videira? É. Então deixa eu voltar. Tá, eu acho que é a videira, vai. Não, é a videira. É porque eu vi a figueira na cabeça também. É que tem as duas, né? Mas a videira que Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Tá, beleza. Então, Jesus usa a imagem da videira, onde estava no período de dar o fruto, e Jesus foi, ela estava florida, ela estava com folhas, e era o tempo dela dar fruto. Ele estendeu a mão e ele não encontrou nada. E ali os discípulos estavam, ele amaldiçoa a videira. E isso chama a atenção dos discípulos porque ele não está entendendo. Basicamente, Jesus estava se referindo ao povo de Israel e principalmente a esses líderes religiosos, que eles tinham aparência de piedade, eles brigavam até mesmo, oravam no templo ou então nas praças para mostrar a sua santidade, só que diante do próprio Cristo, primeiro, eles não reconheciam. O mestre, o próprio Deus estava diante deles, mas eles o rejeitavam. Então, qual que é o problema da religiosidade? Que também pode ser o nosso. Um exemplo, eu percebo que a nossa geração está cansada de pessoas que são hipócritas. Uhum. Que elas parecem, mas não são. Certo? E isso, Jordan, que você está falando é muito interessante, porque não é apenas no âmbito religioso, né? A gente percebe que nós estamos vivendo uma geração que está também descrente da política, por conta do discurso incoerente. A gente percebe que a gente está vivendo uma geração que também está com um déficit, porque não acredita na sociedade, enfim. Isso não é só no aspecto religioso, né? A gente está falando do aspecto religioso porque o nosso cunho aqui no podcast é religioso. Sim. Mas essa descrença não é só no aspecto religioso, né? Infelizmente é no aspecto social, político e diverso. Isso é interessante, eu vou complementar também, comentar um pouquinho sobre o que você falou. O Hernandes Dias Lopes, ele não é adventista, ele é um presbítero. E ele fala, tem uma palestra dele que existem 3 classes que são extremamente desacreditadas. Que são pastores. Não, primeiro começa com políticos, depois policiais e pastores. E querendo ou não, são os P's que de alguma maneira guiam, norteiam e a fazem sociedade. parte. Infelizmente, nós estamos passíveis disso. Uhum. E o chamado de Jesus, desde do início do seu mistério, é para viver um cristianismo autêntico. Só que a gente vê um efeito. Muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja e elas abandonam a igreja e hoje a gente tem um efeito chamado desigrejados. Pastor Renan, é possível, e a ideia que sempre dizem é, eu sou espiritual,
É possível ser espiritual sem estar na igreja? O que você me diz? Então, Jordan, os desigrejados, foi uma tendência que começou nos Estados Unidos e vem crescendo muito grande, né? O problema, Jordan, que eu percebo que causou essa descredibilidade no aspecto igreja é que as pessoas têm colocado a sua fé e a sua experiência religiosa em pessoas. Então, se você vai para a igreja por conta de pessoas, e aqui eu vou dar um exemplo, não que tipo assim, eu tenho uma referência lá espiritual, uma pessoa que me ensinou os caminhos de Deus, bacana, mas o que eu quero dizer é que a sua pedra não pode estar fundamentada em pessoas. Por quê? As pessoas são passíveis de erro. E as pessoas vão errar. Então a gente encontra inúmeras pessoas, e principalmente nessa fase que nós estamos falando aqui da juventude, é uma fase que odeia hipocrisia. Só que a igreja é um hospital, Jordan, do qual nenhum de nós somos o médico. Todos nós somos pacientes. Caraca, hein? Jesus é o médico. Então, assim, se eu vou para a igreja por conta de pessoas, eu vou sair da igreja por conta de pessoas. Se eu vou para a igreja por conta de Cristo, eu permaneço por conta de Cristo e busco pessoas que saíram por conta de pessoas. Então, a gente precisa entender isso, que podemos ter nossas referências espirituais, podemos Sim. e devemos, né? A Bíblia diz que é um ajudando o outro, né? Que bom que os irmãos se congreguem juntos, mas eu percebo que essa decepção no aspecto de igreja se dá por conta das pessoas viverem decepções com outras pessoas. Gente, se a sua motivação de ir para a igreja são pessoas e não Cristo, você vai sair da igreja, porque as pessoas vão errar, né? E é tão ruim quando uma pessoa que é referência para nós, ela erra e ela leva uma enxurrada, porque as pessoas estão fundamentadas nela, não em Cristo. Agora, é possível e é ideal você ser um desigrejado? Não. Não é. Porque na Bíblia não tem placa de igreja, mas Jesus disse que eu preciso ir para a igreja. Então, assim, a igreja ela é importante em todos os aspectos da nossa vida. A igreja ela me apresenta um suporte espiritual muito grande. A igreja ela apresenta um suporte social muito grande. E aqui a gente pode mencionar, por exemplo, a ADRA, né? A igreja apresenta um suporte emocional muito grande. Agora, não é possível você viver um cristianismo longe da igreja. Ah, mas eu não vou na igreja porque lá só tem hipócritas. Bem-vindo, você é mais um. Então, a gente não pode viver um cristianismo fora da igreja. Ah, não, mas Jesus disse que... Não, gente. Jesus, ele fundou uma igreja. Os discípulos, eles fundaram uma igreja. Ah, mas não tem placa. Tudo bem, mas a palavra do Senhor me diz qual que é a igreja que eu devo seguir. Ah, tem um nome? Não. Tem fundamentos e a palavra de Deus mostra. Então é impossível, Jordan, você querer fazer a vontade de Deus e não ir para a igreja, não congregar. Ah, mas a igreja não salva. Não, mas ela mostra o caminho da salvação. Ah, mas a igreja ela não é necessária, porque eu consigo viver uma espiritualidade sozinho. Então você não pode ir para o céu, né? Porque você não vai para o céu sozinho. Lá no céu nós seremos uma única igreja. Então a igreja é sim importante para o jovem, ela é extremamente importante e a gente precisa aprender a não ir para a igreja por conta de pessoas. Nós temos que ir para a igreja para adorar a Cristo e lá encontrar pessoas que juntamente conosco batalham todos os dias, cada um com o seu pecado, visando o céu. Essa é a minha visão. Show demais, cara. E eu tenho um complemento relacionado a isso, é assim... O Pondé, que ele é um filósofo, e ele fala mais do meio social. Uhum. A gente tem um Estado que tem como objetivo atender a sociedade, mas a gente sabe que o Estado não consegue ajudar a sociedade como um todo. A gente vê muita desigualdade, muitas mazelas, e socialmente falando, a gente percebe que a igreja tem um papel muito importante. Você até citou a ADRA. Demais. E eu diria que o objetivo, até mesmo do ministério de Jesus... Quando ele inicia o ministério, ele tem um público específico, que são as pessoas pobres, os mais carentes. Por quê? Aqueles que eram marginalizados. Porque o objetivo da verdadeira religião,
além de restaurar a imagem de Cristo, o objetivo da igreja, além de ser levar as pessoas até Cristo, é transformar a vida delas de maneira diária. Então, eu gosto da expressão que o Pondé usou. O Pondé não é nem cristão, mas ele diz assim, a igreja ajuda as pessoas a organizarem a vida. Fantástico. E, Jordan, eu falo isso por mim mesmo. Porque assim, ó, eu vim de um lar onde meus pais não tinham o hábito de ir para a igreja. Eu fui através da minha tia, conheci os ministérios da igreja, fui para Aventureiros, fui para Desbravadores, que são projetos que visam ali as novas gerações, né? E eu recebi conselhos para a vida, não só no aspecto espiritual, que assim, meu pai e minha mãe não me disse, né? Por exemplo, eu gosto muito, muito, muito de obra social. Eu gosto demais. Claro que a minha obra social ela tem uma intencionalidade, né? Sim. Eu ajudo, mas eu também levo o alimento espiritual. Então, a igreja, igual você falou aí, citando Pondé, que é interessante quando a gente cita um não cristão falando bem do cristianismo, né? Da igreja. Enfim, a igreja é o que você disse mesmo. Ela me ensina não só aspectos espirituais, ela consegue envolver vários aspectos da minha vida que vai me contribuir para a minha formação, principalmente no meu caso, que meus pais não tinham tanto conhecimento assim, e a igreja me deu um suporte muito grande, muito grande. Cara, faz um apelo para quem tá fora da igreja, agora nesse momento, pra gente encerrar. Ela tem que voltar, tem que ficar do jeito que tá. O que você diz para ela agora? Olha, você tem que voltar, né, Jordan? A gente tem que volte. Se você se sente indigno, amém por isso. Vamos estudar a história do filho pródigo, né? Próximo episódio aí. Poxa, a história do filho pródigo. Ninguém foi tão longe, ninguém foi comer comida dos porcos que não possa voltar para a casa do Pai. Jesus, ele te aceita como você é. É claro que ele não quer deixar como você é depois do encontro, mas venha como você está. Jesus, ele está voltando e ele espera que os seus filhos estejam prontos para dar um abraço nele. Então, se você que está nos ouvindo agora, né, Jordan, tem vivido uma decepção na igreja, eu parei de ir na igreja por causa de fulano, por causa que aconteceu algo. Gente, o evangelho é muito maior do que pessoas. A nossa decisão em Cristo é muito maior do que falhas humanas. A nossa decisão em Cristo é para salvação. Então vem que dá tempo, mas haverá um tempo onde não mais vai ter tempo. E esse tempo está chegando. Então, se você gostou desse episódio, o que você vai fazer, Jordan? Crentou sem like não existe, né? Então desce lá, deixa o seu like, se inscreva no canal e faça o que, Renan? Juntos e... Além. Valeu, Bora. galera! É nóis, tamo junto.